Meus queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Nesse vídeo estaremos encerrando o quarto trimestre do ano de 2023, com a lição 14, que tem como título Missões e a Volta do Senhor Jesus. Desde já agradeço aqui a sua participação, você que tem nos acompanhado no canal. E continue a utilizar os nossos vídeos na evangelização, enviando para uma pessoa que você conhece. Essa lição é uma lição bem curta, um complemento da lição anterior. Se você ainda não assistiu, assista a lição anterior. As duas lições elas se complementam. Como esse trimestre foi atípico, teve 14 domingos, possivelmente foi dividida a última lição em dois pontos cada lição, a 13 e a 14, e elas ambas se complementam. Um fala do propósito de missões e a outra sobre missões e a volta do Senhor Jesus, que é essa lição aqui. Uma lição bem curta, mas de suma importância. Assiste até o final do nosso vídeo. O textuário diz: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14. Verdade prática. A grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos do 3 ao 14, que nós não iremos ler, mas iremos comentar aqui na nossa lição. A palavra-chave é retorno. Nesta lição temos dois objetivos, não três, dois objetivos. Primeiro, explicar a dimensão da tarefa missionária até que Cristo volte, relacionar a volta de Jesus com a obra missionária. A igreja, enquanto Jesus não retornar, deve pregar o evangelho. E aqui nós temos essa incumbência. A iminente volta do Senhor Jesus deve estar ligada à urgência da tarefa de pregarmos a palavra do Senhor a todos os povos. Nesta lição nós iremos nos deter principalmente nessa urgência e a missão que o Senhor deixou para a sua igreja, para cumprirmos aqui enquanto ele não volte. O Senhor Jesus ele pode voltar a qualquer momento para arrebatar a sua igreja e temos esta tarefa de pregar o evangelho a toda criatura. Vamos para o nosso esquema resumo e ele vai ficar disponível no final do nosso vídeo. Primeiro ponto, alcançando o mundo até que Cristo volte. O número 1, e este evangelho do reino será pregado. Note a ênfase do primeiro subponto, que é retirado de Mateus 24, 14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Nós vemos aqui que, basicamente, o evangelho do reino é a mensagem do Novo Testamento, que traz o perdão dos pecados e uma nova vida em Cristo, como realidades indispensáveis na morte e ressurreição do nosso Senhor. Esta mensagem deve ser pregada, o evangelho deve ser anunciado. E é uma tarefa da evangelização até que seja finalizada. Note, em Mateus 24, 14, nós iremos aqui mostrar mais um pouco à frente que esta tarefa está inacabada. E é a ordem que o Senhor Jesus deu até o fim, quando vier o fim. E esta mensagem deve ser proclamada a todos os povos. Aqui no contexto, Jesus está desenvolvendo as respostas, explicando para os seus discípulos as três perguntas de Mateus 24 e 3. Quando estava sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Note, o sinal da tua vinda e o sinal do fim do mundo. Jesus, ele começa a descrever os eventos que se desencadearão até o fim do mundo. De Mateus capítulo 24, versículo 4 até o versículo 14. O fim é o fim, o arrebatamento vem antes. A tarefa missionária ela não está acabada, temos que pregar e temos que estar alerta até a vinda do Senhor. Jesus pode voltar a qualquer momento. O número 2, a urgência da tarefa. A pregação do evangelho por causa da volta do Senhor Jesus é algo urgente. E os discípulos de Cristo são instados a desenvolver talentos concedidos por Deus, de modo que deem frutos antes da volta do Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 25, versículo 19 ao 30, Jesus ele conta a parábola dos talentos. Aqui é um contexto que liga ao sermão que Jesus pregou no templo, o último sermão.
Mateus 24 e 25 é um contexto só, onde Jesus mostra os eventos do fim, os eventos que vão se desenvolver antes da sua volta e como aqueles que ouvem a palavra vão estar aguardando o Senhor. Na parábola dos talentos, aqui Jesus conta que vai existir o mau e negligente servo e o bom e fiel servo. Note que em Mateus 25 e 19, Jesus mostra que o servo fiel e prudente vai estar esperando o Senhor com os talentos sendo granjeados e multiplicados. E o mau e negligente servo, aquele que recebeu apenas um talento, ele enterra na terra para aguardar a volta do Senhor. Ele é chamado de mau e negligente. Que a igreja do Senhor nos dias atuais não seja aquela igreja de crentes maus e negligentes, mas de servos bons e fiéis, aguardando a volta do Senhor. Em Mateus capítulo 9, versículo 37, o Senhor Jesus, ele fala a respeito dessa urgência para que a igreja do Senhor também ore, os seus discípulos orem, pedindo ao Senhor que envie ceifeiros para a sua seara. Ele diz: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie ceifeiros para a sua seara. Portanto, a pregação do Evangelho é uma tarefa urgente, por causa da volta do Senhor Jesus. Nós vamos para o nosso ponto 2. O segundo ponto, a volta de Jesus atrelada à obra missionária. O número 1, a relação da volta de Jesus e missões. A volta de Jesus está ligada à obra missionária e à evangelização mundial. Em Mateus capítulo 24, versículo 14, está na leitura bíblica em classe e também no textuário, Jesus disse: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Existem duas possíveis interpretações nesse texto. Aqui está ligado ao contexto de Mateus 24, Jesus está respondendo aqui a 3 perguntas aos discípulos. No versículo 3, diz o texto que, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Note, 3 perguntas aqui que os discípulos fazem ao Senhor. E Jesus, ele responde, iniciando na última pergunta: quando será o sinal do fim do mundo? A partir do versículo 4, Jesus, ele vai mostrar para os seus discípulos que haveria uma sequência de eventos antes do fim do mundo, quando ele termina no versículo 14 dizendo: então virá o fim. A pergunta do fim do mundo é respondida com a sequência de eventos, inclusive a aparição de anticristos, que está ligado, relacionado ao fim. Note que o fim é o fim, o arrebatamento vem antes. Em Romanos capítulo 10, versículo 18, a mensagem do evangelho na época do apóstolo São Paulo já fora pregado no mundo habitado de sua época. Ele diz no versículo 17, que o crer vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Note, a palavra de Deus. Ao versículo 18 ele diz: mas porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Note, as palavras, a pregação saiu até os confins do mundo. Em Colossenses capítulo 1, no versículo 23, Paulo, ele fala para aquela igreja dizendo: e se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado em todo o mundo, e do qual eu, Paulo, sou feito ministro. Note, o evangelho que foi pregado em todo o mundo e Paulo foi feito ministro. O mundo habitado daquela época, no Império Romano, já ouviu a mensagem do evangelho. E a pregação do evangelho era algo imperioso. Da mesma forma, enquanto Cristo não retornar para buscar a sua igreja, a igreja tem a incumbência de atender ao chamado do Senhor e pregar o evangelho. É algo urgente. O número 2, o chamado para a igreja. A igreja do Senhor deve atender ao chamado, pois, como disse o apóstolo João em Apocalipse 1 e 3, o tempo está próximo. Esta expressão alerta para o fim dos tempos e para que a urgência da pregação da palavra, a urgência
do chamado seja atendido, seja respondido, e a igreja execute, pregue a palavra. Um alerta final, uma nova geração de voluntários deve responder ao chamado do Senhor e fazer discípulos. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus diz para a sua igreja, no segundo propósito, nos dois propósitos, um em Marcos capítulo 16, a partir do 15, de ir por todo mundo e pregar o evangelho, e o outro propósito da grande comissão é de fazer discípulo. Ele diz, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar tudo quanto vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Note, até a consumação dos séculos, o Senhor Jesus está com a sua igreja, com os seus discípulos, ajudando-os, orientando-os, capacitando-os a pregar, a cumprir a grande comissão, a pregar o evangelho e fazer discípulos. Como se faz discípulos? Nós já comentamos em vídeos anteriores. Neste texto de Mateus 28 e 19, Jesus diz, ide fazer discípulos. Uma outra versão. Os dois verbos que vêm logo em seguida mostram como o Senhor Jesus ensina os seus discípulos a fazerem discípulos. Ele diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho mandado. Batizando e ensinando. Desta forma, o sucesso da evangelização mundial tem a ver com a promessa da volta do Senhor Jesus. Queridos, uma lição bem breve, bem curta, mas que traz para a nossa consciência algo urgente, que é pregar a palavra do Senhor. Que nós possamos, como igreja, orar a Deus, pedir para que o Senhor envie ceifeiros para a sua seara e também atender ao chamado. Todos nós temos a responsabilidade de pregar a palavra. Indistintamente, nós temos que obedecer à voz do Senhor. Se somos igreja do Senhor, se somos crentes em Jesus, devemos cumprir a nossa missão como igreja de pregar o evangelho a toda criatura. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.